Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui no nosso podcast Cristianismo Inteligente. Sejam todos bem-vindos a este nosso espaço de discussão teológica, filosófica, da história da nossa igreja e tantos outros temas relevantes para a comunidade cristã e para enriquecimento, e fortalecimento da vida de todas as pessoas. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade, eu diria assim, a um tema que foi um dos temas mais festejados, vamos dizer assim, mais assistidos, que teve mais engajamento dos episódios que nós fizemos até agora. Já estamos aí com um pouco mais de um ano nesse projeto, que é sobre pregação, pregadores. Mas naquele episódio que nós realizamos sobre o tema pregação e pregadores, e focando na mensagem equivocada ou na mensagem errada que estava sendo transmitida e na verdadeira mensagem que deveria ser pregada, surgiu um comentário com um dos nossos convidados, que foi o professor Vitor, sobre o livro Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, esse livro aqui. E a gente resolveu, então, ampliar essa discussão e falar um pouco mais sobre esse tema, porque a gente vê, assim, um título curioso, Deus que Destrói Sonhos, que é isso. Então, estão aqui novamente os nossos irmãos em Cristo e amigos, José Vitor e Gerson Willy. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Amém, Pai do Senhor, queridos. Mais uma vez, satisfação estar aqui. Terceira vez, né? Terceira vez minha estar aqui. É um prazer, um privilégio. Trabalhando nesse tema que é tão caro, para nós, pregação e pregadores. E dessa feita, trabalhando essa temática do Deus que destrói sonhos. Esperamos que seja um podcast abençoado. Satisfação também reencontrar o nosso amigo Gerson Willy. E que seja mais um episódio abençoador, enriquecedor para a nossa igreja e todos que assistem. É verdade, a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, querido professor Cláudio Ananias. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, essa bancada aqui que já passaram homens e mulheres de Deus. Mais uma vez, para mim é um privilégio, E agora com meu parceiro de estudo, meu irmão e amigo José Vitor, homem dedicado na palavra de Deus, e que a gente tem uma linha de pensamento muito parecida em relação à seriedade da pregação do Evangelho e a exposição bíblica, que tem que ser o primordial nos nossos dias atuais. E Vitor disse que era a terceira vez minha, você é a quarta. Isso, a quarta vez. A última vez foi sobre a reforma protestante, perfeitamente. Que ele, minha dupla, deveria estar aqui. Houve uma casa maior. Então é isso, vamos conversar sobre a temática que foi apresentada, Eu achei curioso inicialmente a frase que Vitor usou naquele momento que eu fiz referência, que é a teologia da Xuxa, ou a gente chama de inversão do chamado. Ele chama, o autor Rodrigo Bibo, ou inversão do chamado, porque é Deus quem deve seguir os meus sonhos, os meus planos, e não eu que devo seguir os planos de Deus. Seria mais ou menos isso, Então a teologia da Xuxa seria isso, a fábrica de sonhos, E está com base na frase da música, Quem é criança, quem foi criança na época e ouvia aquelas músicas, tinha essa frase numa das músicas, Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, como é isso? Vitor, começa com o Vitor, que você que instigou primeiro. Muito bem, vamos lá, Primeiramente, eu estava lendo novamente o livro para podcast, e fazendo alguns apontamentos. E me fez parar em um trecho do livro, em que o autor ele falava que as nossas orações, as nossas canções, elas refletem apenas as vontades e projetam uma divindade que satisfaz os nossos desejos mimados do coração.
E essa tem sido uma das nossas realidades, nossos dias. Quando naquele tempo eu falei da teologia da Xuxa, foi justamente nesse sentido de que hoje nós estamos pregando e cantando e nos reunindo baseado somente no que nós queremos, né? Num Deus que a gente moldou, criou e que apenas é aquele que abençoa, né? E eu certa vez ouvi dizendo que a gente quer um Deus que seja apenas o nosso Salvador, mas nunca o nosso Senhor. Porque o Senhor é aquele que tem um domínio sobre nós. Mas a gente hoje quer apenas esse Deus que satisfaz o nosso desejo. Então, vai muito no que a música diz, né? Tudo que eu quero, ou seja, primeiramente, o mais importante é o que eu quero, o cara lá de cima vai me dar. Então, é uma imposição, o que eu quero ele vai me dar, e uma certa... a gente é meio que mimado, né? A gente tem que receber porque eu sou bonzinho. Então eu tenho que ganhar alguma coisa, e a gente está vendo esse cristianismo dessa forma, que é uma inversão do chamado. A gente foi chamado para obedecer a Deus, e agora a gente que está mandando em Deus, dizendo que eu quero, você não tem que me dar. Então Eu acho interessante quando o Vitor fala dessa questão de sermos mimados, né? Remete a uma criança birrenta. E é assim que nós estamos vivendo nessa época hoje. Muitos crentes que se dizem maduros espirituais, mas na verdade não passam de birrentos da fé. Eles determinam, decretam, apontam na Bíblia. Eu já vi gente fazendo oração, apontando, tá aqui, ó, o Senhor tem que fazer, uma leitura totalmente errada do texto sagrado. E isso vai fazendo uma abertura, acho que uma grande ferida hoje no nosso meio cristão, que só pode ser sarado com a verdadeira exposição da palavra de Deus. Porque hoje o eu está em evidência, né? A selfie, as emoções estão em alta hoje, né? Sensações. E as pessoas hoje estão buscando na igreja como se fosse uma casa assim terapêutica, né? Ali eu vou me sentir bem. Então aí já entra até o segundo tópico que eu coloquei, que é o chamado cristianismo customizado. Essa prática da customização, né? É quando você pega um objeto, pode ser um carro, né? Normalmente é o carro que ele é mais a moto, aí você pinta da sua cor favorita, né? Aí coloca aqueles detalhes que se alinham mais à sua personalidade, vai fazendo todo um reajuste de acordo com suas preferências. Então, o cristianismo customizado seria isso. Eu pego o cristianismo, mas ao invés de ele me transformar, eu que transformo ele de acordo com minhas preferências. É a inversão do chamado. Né? Sim. A gente é chamado para obedecer, chamado para o serviço, mas a gente pega o cristianismo e inverte. Agora a gente chama a Deus para nos obedecer. Agora o problema dessas questões é porque tudo isso acontece num ambiente onde diz que tem Bíblia, tem pastores, tem pessoas que estudam a palavra de Deus, e eles geralmente evocam a palavra de Deus, né? Eles levantam, não, eu estou dizendo que está na Bíblia aqui, você tenta me refutar. E quando fala dessa inversão do chamado, realmente, quando você vai ver o próprio Jesus chamando os apóstolos, no caso de Mateus, né? O cara era cobrador de impostos, estava vivendo já, claro, a sua vida já rejeitada, já acostumado a ser rejeitado pelos seus conterrâneos, mas tinha dinheiro, meu amigo. Ele vivia de bem com a vida nos quesitos do mundo hoje, dessa falsa teologia hoje, ele estava de bem com a vida. E Jesus olhou para ele e disse, me siga. E ele deixou tudo. E é o caso dos apóstolos que eram pescadores também, né? Deixou tudo. Então, hoje não estamos vivendo, eu acho que a maioria no campo cristão, a gente tem agora em 2030 a probabilidade de sermos mais evangélicos, né, no país, e a gente vai ver que esse tipo de mensagem para gerar crentes mimados que fazem birras quando não recebem a bênção que eles querem, está vindo do meio que se diz evangélico, que tem uma Bíblia, que deveria ser guardiões da palavra de Deus. Você traz um ponto importante aí, Gerson, quando faz alusão aos números, né, que
resultado dos censos. Isso. Mas quando sai o resultado do censo, eu sempre faço essa pergunta, porque a Assembleia de Deus ela continua sendo a maior denominação evangélica do Brasil. Mas quando a gente fala assim, a Assembleia de Deus, a gente não tem o mesmo recorte que se faria, por exemplo, com a Igreja Universal do Reino de Deus, ou mundial, ou internacional, ou mesmo Igreja Presbiteriana do Brasil e tal. Por quê? Porque esse nome, Assembleia de Deus, ele é muito emprestado, ele é muito cooptado, né? Ele é muito usado para, eu diria até como estratégia. Cara, né? tem uma adesão já prévia, né? Porque o nome já existe uma autoridade, né? Toda uma história fundamentada Know-how. por trás. Exatamente. Há um know-how no nome, aí a pessoa usa e diz, não, a igreja é Assembleia de Deus da Esperança, Assembleia de Deus, salve-se quem puder, né? E etc. Aí. Então, a gente diz assim, não, houve um crescimento da denominação evangélica tal, houve um crescimento dos evangélicos, mas a pergunta que eu faço, qual a qualidade desses evangélicos? Aí é o problema. Aí é o problema. Porque o crescimento quantitativo não reflete o crescimento qualitativo. De maneira alguma. Nem todo o crescimento numérico significa que Deus está ali, né? Porque existem movimentos hereges. Vamos dar um exemplo aqui. William Miller, quando reuniu o pessoal que tinha feito um cálculo para falar sobre a volta de Cristo, quem tivesse por lá ia dizer que era um grande avivamento. Mas as pessoas estavam reunidas em nome de uma grande mentira, que foi conhecido hoje como o grande desapontamento ou a grande decepção, né, Vitor? Então, tem pessoas que confundem quantidade com qualidade. Mas a gente sabe que uma igreja espiritual, que está bem biblicamente, ela também vai receber esse crescimento. Quando a gente olha o livro de Atos, a gente vê Lucas várias vezes relatar o crescimento numérico. Ele crescia em número de discípulos. Tal dia aceitaram tantos. Mas ao mesmo tempo que a gente vê o crescimento numérico, nós vemos também o crescimento espiritual. Porque a gente percebe a maturidade que a igreja tinha. Quando Lucas detalha o modo de viver da igreja. E sobretudo, né? E a cada dia acrescentava o Senhor almas que se haviam de salvar. E o respeito que a comunidade tinha pela igreja. Isso mostra um crescimento numérico, mas um crescimento espiritual também. Agora, quando nós passamos a pregar e a viver esse tipo de teologia que nós estamos falando aqui, a gente percebe que há um crescimento numérico, sim, mas não há um crescimento saudável, espiritual. Porque a mensagem desse cristianismo customizado, ele é muito ao gosto do freguês, né? Então nós, na ânsia de querermos atrair pessoas para o nosso movimento, nós acabamos, como o próprio livro vai trabalhar, diluindo a mensagem bíblica para que ela se torne mais atrativa às pessoas, para que o nosso movimento cresça. Que nunca foi uma preocupação dos apóstolos, nem dos 12, nem de Paulo. Né? Pelo contrário, Paulo disse que se alguém vier pregar outro evangelho que eu não preguei aqui, seja nada. Pode ser até um anjo. Mas, hoje, né, no nosso contexto religioso, social, a gente vê que há uma inversão. Nós estamos diluindo a mensagem para que ela fique mais bela, ela fique mais atrativa, palatável para as pessoas, porque a gente não quer a conversão, a gente só quer uma adesão, e adesão é diferente de conversão. Então a gente hoje tem um movimento evangélico de uma adesão muito grande, mas de uma conversão muito pequena, né? A qualidade do nosso movimento evangélico é muito pouco. Como é que a gente percebe isso? A qualidade da nossa sociedade, como é que a gente tem mais evangélicos e a sociedade está piorando? Como é que a gente tem mais evangélicos, inclusive na política, e os nossos políticos evangélicos são os mais envolvidos em esquema de corrupção? Então isso mostra que o evangelho que realmente está sendo propagado aí é um evangelho diluído, é um evangelho falso. Eu lembro de uma frase ontem que eu escutei do nosso pastor lá em Extremóis, pastor Arlindo, e ele disse uma coisa que no culto eu disse, rapaz,
o pastor tem razão. Ele falou assim, às vezes estamos cobrando santidade para um grupo que nunca foi convertido. Hoje, uma grande quantidade de pessoas que estão na igreja estão adorando um ídolo que não é Jesus Cristo. É uma caricatura do nosso Senhor. Porque quando a igreja prega uma espécie de Jesus que dá tudo que você quer, como é o caso da teologia da Xuxa, customiza esse evangelho, aí depois vem aquele sermão de seja santo, se santifique. Como é que alguém vai se santificar se não tem o Espírito de Deus? Se ele vem atrás de um ídolo do próprio coração, que é o caso do Tim Keller, que ele vai dizer que muitas coisas que nós buscamos hoje é reflexo, que nós idolatramos hoje, é reflexo do nosso coração, porque o coração é uma fábrica de ídolos. E eu acho que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele resume muito bem o tempo que nós estamos vivendo. E ele vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, assim, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu acho que não há outra frase que resuma o momento que nós estamos vivendo hoje aqui, nos dias atuais, como homens amantes de si mesmo. Eu tenho que apresentar o meu currículo, as pessoas têm que perceber que Deus está me dando o que eu quero. Não é o egocentrismo nas pregações, no modelo de culto, é um local onde eu tenho que estar me sentindo bem. Tem pessoas escolhendo igreja não só pela pregação, mas se ela é do meu nível. Então aquela mescla que a gente tinha em Atos dos Apóstolos, até de pessoas ricas e pobres, pessoas que tinham formação e pessoas que não tinham formação, agora em alguns ambientes estão mudados. A gente vê até a igreja agora com camarote. Com área VIP. Área VIP, né, Vitor? Área VIP. Então, as coisas hoje estão difíceis. E eu vou dizer, o pregador que hoje quer pregar a palavra de Deus e quer combater essas coisas, se prepare para ser rejeitado em muitos púlpitos e para ser tirado realmente do rol. Eu creio que essa é uma das motivações e que faz com que muitos pregadores acabam aderindo a esse tipo de mensagem. Perfeitamente. É o medo de ser rejeitado, o medo de não ter convites, o medo de não pregar mais, porque você acaba sendo alguém que está remando contra a maré. Você é um peixe fora d'água. E aí muita gente tem esse receio, né, de quem é que vai me chamar se eu pregar alguma coisa contrária? Então aí ele vai no fluxo, né? Ele vai na multidão. Pegando essa mensagem motivacional, esse Jesus, né? Que trabalha aqui como guru, como coach, como qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus. E aí você cria essa caricatura. É uma caricatura de um falso Cristo e um falso cristianismo, né? É alguém que entra no navio e vai chegar em outro porto que não é o céu. Porque você está vivendo um outro cristianismo que vai levar a alguma outra coisa que não é o céu. Porque só existe o verdadeiro cristianismo. O falso é anátema. Então não tem como você conseguir combinar as duas coisas e querer chegar no mesmo lugar. Olha essa frase aí que o pastor Arlindo trouxe, né, de cobrar santidade de pessoas não convertidas. De pessoas não convertidas. Eu lembrei de uma análise que foi feita de um sociólogo, né, sociólogo cristão, analisando o movimento neopentecostal, e ele dizia, as pessoas até nem têm culpa do evangelho que está sendo apresentado a elas, quando elas aceitam, porque foi o que lhes apresentaram, né? O problema está na liderança que está apresentando este evangelho. Então elas estão sendo enganadas, porque elas aceitam achando que é aquilo. Por isso que é comum em muitas igrejas neopentecostais não haver uma mudança visível. E quando a gente fala mudança visível, não estamos falando de roupa, né? Sim. Estamos falando mesmo de comportamento, atitudes. Porque não foi lhes apresentado o evangelho que transforma. Aquela expressão de Jesus, né? De Mateus 16 e 24, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Negue a si mesmo. Você citou o versículo de Paulo, homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. E Jesus está dizendo, tem que negar a si mesmo. É o contrário da proposta que está sendo oferecida aqui.
E veja, eu acho que uma vez eu citei aqui, quando Jesus estava com seus discípulos, que parece até uma pesquisa do IBGE que Jesus estava fazendo de popularidade, mas não era. Ele diz, o que é que os outros dizem que eu sou? E aí a gente vai ter uma prova muito interessante ali. Se a igreja prega um Jesus que é só profeta, um Jesus que é só um grande líder popular, um Jesus que é um cara bacana e legal, porque até um dos membros dos Beatles disse, Jesus é um cara legal. O dono, o criador da revista Playboy dizia a mesma coisa de Jesus. Jesus é um cara legal, inclusive se ele estivesse por aqui, ele assinava a minha revista. Disse esse camarada. Se a igreja prega esse tipo de Jesus, não é o Cristo das Escrituras, porque o verdadeiro Jesus é aquele que Pedro diz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o que está sendo apresentado hoje, às vezes você vai para uma igreja que Jesus é o grande profeta que vai dizer, o grande profeta, Vitor, vidente, sim, e vai dizer o que você precisa fazer amanhã, quais são os 7 passos que você precisa do sucesso, mas não é o Cristo que cobra você santidade, é o Cristo que simplesmente, eu vou até lembrar da passagem, é o Cristo que manda você lançar a rede e receber muitos peixes, mas não é o Cristo que manda você abandonar todas as coisas e seguir, abandonar a rede, o barco. O milagre hoje virou o propósito do culto, né? As emoções se transformaram o propósito do culto, não a resposta por aquilo que você está ouvindo pela boa palavra de Deus. Agora eu queria fazer um rastreamento aí. Rastrear. Agora com o vídeo, porque ele é mais... mais ou menos até o momento em que isso começa. Quando é que a gente pode indicar isso aí? Eu já vou sugerir mais ou menos o início disso. Você tem um livro aqui, esse aqui, do Paulo Romero, sim, que é é o segundo que ele escreve, porque o primeiro foi o Super Crentes. Isso. O Evangelho segundo Kenneth Reagan, Valnice Milhomes e os Profetas da Prosperidade. Perfeito. Aí depois ele lançou esse aqui, que é o Evangélicos em Crise. Decadência doutrinária na Igreja Brasileira. Em suma, em síntese, ele está fazendo uma crítica ferrenha ao fundamento, vou colocar assim, do neopentecostalismo, que é a teologia da prosperidade e da confissão positiva. Né? Então, será que o rastreio está exatamente aí? E dando um salto além dessa motivação de uma interpretação equivocada, né? Que a confissão positiva faz, daquilo que a gente chama de teologia coach, ou pregação coach, né? Eu chamo às vezes a teologia coach de a teologia da prosperidade 2.0, né? Que ela é uma versão melhorada para quem propaga, né? Não para quem recebe, porque é uma heresia do mesmo jeito. Mas ela é uma versão melhorada da teologia da prosperidade, porque ela usa necessidades, como a teologia da prosperidade fazia. Só que a teologia da prosperidade ela tinha algumas limitações. Por exemplo, em países mais ricos, em países pobres, ela funcionava muito bem, porque pessoas doentes, pessoas com necessidades financeiras, então ela prometia o sucesso financeiro, a cura das doenças através da palavra da fé. Só que à medida que as condições de vida foram melhorando, essa teologia da prosperidade ela foi ficando mais abafada, ela foi perdendo um pouco mais da sua força. E já aí chega a teologia coaching pegando algumas ferramentas e aperfeiçoando, né, trabalhando melhor. Na teologia da prosperidade, a gente tem que você teria que fazer uma declaração de fé, né? A palavra rema, né? Você declarar para que aconteça. Na teologia coach, você já tem as ferramentas do coach. Só não sabe usar. Exatamente. Você vai ter que ter as ferramentas para você alcançar o sucesso. Na teologia da prosperidade, você tem que dar o dízimo para ser abençoado. No coach, você tem que tomar as decisões corretas. Então, na teologia da prosperidade é uma barganha. É uma barganha, né? A teologia da prosperidade visava as riquezas e o coach visa a prosperidade também financeira.
Mas a prosperidade, ela visava também uma saúde física, a cura de doenças. O coaching, ele já trabalha muito da saúde emocional. Você tem que estar bem. Bem consigo mesmo. E isso atrai muitas pessoas. E a teologia da prosperidade, ela trabalha muito a fé. Você tem que dar um salto de fé. E o coaching já trabalha muito com a questão da produtividade. Você tem que fazer, usar as ferramentas do coaching para você conseguir ter sucesso, você conseguir prosperar. É a mesma essência, mas eu creio que a teologia coaching, ela trouxe ela trouxe adereços mais sofisticados, mais atrativos, mais palatáveis para quem ouve. Eu diria também assim. E ela é mais sorrateira, de você conseguir detectar assim de primeira como a teologia da prosperidade fazia. Você olhava assim e dizia, opa, tem alguma coisa errada aí. O coaching, ele já é mais suave, né? Ele é mais... Se você não prestar atenção bem direitinho, você acaba sendo atraído por ele. Então... A prosperidade, a teologia da prosperidade, ela usa textos bíblicos, versículos bíblicos, e faz uma interpretação equivocada deles para dar suporte à mensagem, né, de confissão positiva. O coach, ele já usa exemplos de personagens bíblicos de sucesso. Mas eu acho que a grande sacada, né, o salto, né, o grande toque assim de distinção é que a prosperidade, ela ainda usa Deus. E o coach não precisa de Deus, não. Tá tirando Deus da equação. Porque ela usa o quê? A sua capacidade, competência e o seu bem-estar. E agora veja que negócio assim, eu vou dizer estranho, né? Principalmente para que você que ama a palavra de Deus. Enquanto o verdadeiro evangelho tenta colocar o seu eu em subserviência diante de Deus, a teologia coach, ela coloca você em evidência diante de Deus. O verdadeiro evangelho quebra você e o falso evangelho, o coach, eleva você. Enquanto tem um hino, uma música que dizia campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu sonho, já era o prelúdio aí da teologia coach, porque ela disse que esse negócio nascia dentro de você. E eu vou lhe dizer, né? Que nenhum de nós, né? Tá. E aí a gente vem observando que esse terreno vem sendo plantado há muito tempo. Existia pregações antigamente que diziam, você vai sair do anonimato. Porque todo mundo, se fosse pregador, tinha que ser o pregador que saía do anonimato. E eu costumo dizer que o diabo, ele só dá uma melhorada, entre aspas, para o momento que estamos vivendo. A gente vai ver isso lá em Gênesis, quando Nimrod, eu digo que ele é o primeiro coach das escrituras, ele consegue convencer um grupo a montar um grande prédio, né, a fazer um grande edifício em homenagem a ele. O escritor Flávio José vai dizer que ele convenceu as pessoas a tirar Deus da equação, a se revoltar contra o próprio Deus. Nimrod talvez foi muito direto em relação ao que ele queria, né, construir aquela torre. Mas o problema, eu acho que é, como o Vitor falou, é a maneira sorrateira, não só falou também isso, a maneira sorrateira que são introduzidos os venenos. Mas a gente tem uma sentença muito pesada para isso, porque a Torre de Babel foi desfeita. Todo esse movimento, todas essas questões, elas não só serão julgadas no futuro, mas elas têm problemas sérios agora. Falsos resultados que se iniciam principalmente por causa de falsas emoções, ou emoções que não vão dar em nada. O cara tá lá emocionado, não, realmente o problema sou eu, e ele vai tentar observar aquilo ali, e daqui a pouco ele vai se enfrentar num vazio, porque não percebeu que nas escrituras sagradas Deus pune homens os entregando às suas próprias vontades. Ora, Deus puniu pessoas abrindo lá no deserto, né, abrindo um buraco para os rebeldes morrerem com peste. Deus enviou serpentes. Mas o escritor aos Romanos vai dizer que existem pessoas que estão num patamar assim de revolta contra Deus, que Deus disse assim, não, eu vou entregar você às suas paixões. Então, no coach, você nunca vai ouvir... Veja, qual é uma frase que tem dita aí ultimamente? Se Deus deixou você ver
Se Deus deixou você tocar, Sonhar. e o cara que vai falar vai até pegar assim, né? Sentir, cheirar. Então, é porque Deus queria que você possuísse aquilo ali. Imagina um cara que rouba a sua empresa toda semana. Entendeu? Não, se Deus está dando essa facilidade para mim. Davi, viu? Eu não ia entrar nessa. Sonhou. E aí a gente tem essa... E tem uma questão, né, que é a mesma da que nós falamos dos pregadores, é que esse pessoal tem muito sucesso, né? A gente olha as redes sociais dessa turma. Não, é verdade. Aí, então são milhões de eu já visualizações, A vitrine é já o... engato a outra pergunta aqui, né? Quem são os proponentes dela hoje, dessa teologia coach? Porque eu vi, já umas 2 pessoas chegaram para mim e dizem assim, eu gosto muito de escutar Tiago Brunet, eu gosto muito de escutar Dave Leonardo. Aí eu não estava antenado, né? Disse, quem são essas pessoas? Aí eu fui olhar e identifiquei o Evangelho Coach delas. O primeiro, né, o Brunet, ele trabalha muito a questão dos negócios. Se você for ler e ouvir, você vai ver muito que ele trabalha muito a questão do sucesso empresarial, seus negócios. Já o Dave Leonardo, ele já trabalha muito essa questão emotiva. Se você quer, se você deseja, você vai alcançar, você é o ponto fraco de Deus, você é isso, você é um menino mimado, entendeu? É essa questão do bem-estar. Então veja que são várias nuances dentro do mesmo movimento. Tem a menina lá, Vitória Souza, eu acho. Também. Então a gente você percebe nas frases, isso, né? Essa coisa de focar na pessoa, né? Centralizar a pessoa. Agora eu creio que esse movimento coaching, ele entra muito mais na nossa igreja através das canções do que através das pregações. Isso aí Porque a música é a grande estratégia. Exato. Ela consegue permear, se infiltrar muito mais do que os pregadores, porque a gente consegue observar mais facilmente numa pregação, você está ali mais concentrado, talvez, e perceber os detalhes dessa erva daninha aqui. Mas a música, ela consegue entrar de uma maneira mais sorrateira no nosso pensamento, nas nossas ideias. E a gente acaba absorvendo esse tipo de pensamento, né? De que eu sou protegido de Deus, e que ninguém pode tocar em mim, de que se alguém tocar em você, tá tocando em Deus, e etc. Então a gente absorveu muito mais esse tipo de pensamento por meio das nossas músicas do que talvez através das pregações. E é outro ponto que a gente precisa estar mais ligado, né? Porque realmente a música, ela conseguiu entrar no nosso meio de uma forma mais penetrante. Essa música que você citou, acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Pronto. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Todo mundo sabe decorar. Todo sonho a gente é quem constrói. Vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Pronto, isso aí faz mais de 20 anos. É por isso que a minha tese é o seguinte: primeiro a música, ela chega para amortecer o coração das pessoas. Prepara o terreno. Ela tá preparando. Do jeito que Jesus enviou João Batista, meu Deus, mas que eu não esteja forçando aqui. A música vai entrar. E tem um hino também dessa época que era... Vou dizer o nome do autor aqui, não pode dizer? Pode. É do David Fantasini. Ele dizia assim, acho que é assim o nome dele. Ele dizia: tenho em minhas mãos poder para conquistar tudo aquilo que eu quiser, né? Aí é essa fé que faz o crente vencer, que faz o soldado ferido. E aí a mensagem que foi preparada para o momento que nós estamos vivendo hoje, o terreno foi preparado para a plantação dessa erva daninha, são as músicas que antigamente não foram combatidas, porque tem o nome Jesus, porque tem o nome fé. E nós... É como uma andorinha só, eu tentei fazer o verão nessa época. Você tentou combater... Há 20 anos atrás, né? Eu comecei um estudo e dei palestras em mais de 15, eu acho, quase 20 igrejas. Eu ministrei a mesma palestra sobre música, louvor e adoração. E em um dos momentos eu colocava em paralelo o repertório produzido da década de 80 para trás e o que estava surgindo naquele momento com essa
mensagem motivacional. E eu cheguei a fazer até um paralelo com o mesmo artista, colocar o nome artista também, né? O mesmo cantor. Então, eu usei o caso de J Neto, os CDs, né? Os álbuns dele da década de 90 para trás, e os outros. Shirley Carvalhais também mudou da mesma bastante, forma. né? Quando você olha, é o próprio cantor, é o mesmo cantor, né? Mas houve uma mudança de repertório. Quer dizer, o que é que o momento está exigindo? O que é que está vendendo? Isso parte muito da mudança do perfil do evangélico no Brasil. Essa mudança, né? Porque quando a gente vai fazer um estudo do perfil evangélico do Brasil, da primeira metade do século passado até talvez os anos 80, você tem um perfil. Você tem um evangélico que ele tinha uma ruptura com o que ele fazia antes. Ele aceitava Jesus e ele era uma outra pessoa, ele era um novo ser. Ele queria mostrar todas as formas que era sua diferente. vida. O perfil evangélico era esse. Ele era rejeitado, ele era perseguido. Mas a partir de determinado momento, esse perfil ele foi mudando. O evangélico ele já era aquele ser mais aceitado socialmente, já não precisava mais dessas rupturas sociais. E aí você teve que mudar também o perfil dos hinos, porque você não podia mais falar do cristianismo, da cruz, porque isso não era... Da renúncia, porque não ia dar ibope. O perfil consumidor já tinha mudado. O perfil consumidor era outro. Então quem quis ganhar apenas dinheiro ou fama foi seguir o caminho seguiu a boiada. Mas quem realmente continuou foram poucos. E talvez já cair até no esquecimento, porque quiseram manter o perfil que tinham antes, né? Então isso vai muito dessa mudança do evangélico, do perfil do evangélico, do cristão no Brasil. E aí isso foi moldando tanto as pregações quanto também as músicas, né? Eu escutei de uma determinada pessoa que canta a seguinte explicação, quando eu disse, olha, eu acho que, vou ser sincero, esses hinos aqui, eles não adoram a Deus. E a resposta foi o seguinte, olha, eu coloco tantos hinos que adoram a Deus e os outros hinos os hinos que o povo gosta. Então, quando eu vou cantar em determinada igreja, eu agrado, vamos utilizar o termo que a gente usa, gregos e troianos. E veja, isso tudo tem a ver com a preparação do terreno. Eu digo que duas coisas amortecem o coração dos crentes hoje. Os hinos, que eles não vão percebendo, porque o verdadeiro cristianismo, acho que quem gosta disso é Cyrus e Bord, né? Inclusive o livro dele, né? Erros que os adoradores devem evitar, que vai muito nessa linha aí do que... Ele também lançou dentro dessa pegada que ele titulou Autoajuda ou Ajuda do Alto. O verdadeiro cristianismo, a vida real cristã, ela não tem esse fundo musical melancólico, não. É uma realidade nua e crua, me permita a expressão, onde Deus vai dizer não, onde Deus vai dizer você não vai para tal canto, onde ele vai fechar as portas. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, antes dele ir para Macedônia, e se você olhar a trajetória dele, uma grande quantidade de terreno que ele percorre para poder Deus dizer para ele que ele tinha que ir para Macedônia. Mas ele não era um homem de Deus. Esses teólogos de hoje não dizem que se você é um homem de Deus, as portas vão estar abertas. Paulo diz, a gente tentou, Lucas vai dizer, tentamos ir para tal canto, o Senhor não deixou a gente ir. Aí pensamos em ir para Bitínia, Deus também não deixou. E aí ficamos aguardando Deus falar conosco até que um dia o sonho apareceu. Passa a Macedônia, né? Um homem de Deus que estava ali na dispensação de Deus, esperando a providência divina. E eu digo que a segunda coisa, além da música, eu acho que não queria entrar, mas é só para pontuar mesmo, era a questão do cômico, das brincadeiras, coisas erradas que o público cristão está consumindo hoje, que deveriam ser tidas como... eu acho que eu já conversei com o Vitor uma vez sobre isso. Deveria ser como um escárnio, que a gente entenda aquilo ali como uma afronta a Deus, é tido como entretenimento, né? Quem é o crente que não posta um vídeo de uma igreja, uma pessoa imitando o Espírito Santo, ou segue páginas, né, que vão falar o tempo todo, buscar coisas, vou usar a linguagem...
cômica, coisas... Cômica. Por exemplo, um camarada vai e bota a mão em cima da mulher, daqui a pouco joga 1 litro de azeite em cima dela. Aí vem uma musiquinha por trás cômica. E você, no lugar de defender a fé, você ri daquilo. Tem uma pessoa que ele diz o seguinte, eu não sei agora se é Calvino, mas eu acho que é ele. Ele diz assim, se o cão, um cachorro, ele defende o seu dono quando ele é atacado, eu seria um covarde em não defender o meu Senhor quando ele fosse atacado. E nós estamos vivendo uma geração, como diz lá Isaías, que ele diz que os sacerdotes são como cachorros que não latem mais. Nós não estamos mais defendendo o cristianismo porque a barreira do engraçado chegou. Vou dar um exemplo. Você vai num circo e você é de baixa estatura, tem um nariz grande. E o palhaço chama você lá na frente para participar da brincadeira. Ele diz, esse cara aqui tem um nariz grande, ele é baixinho, tu é um tamborete. Aí o cara sai rindo lá, nossa, foi muito bacana, o palhaço brincou comigo. Agora me diga, a mesma pessoa no trânsito fecha você e diz, ei narigudo, ei baixinho. Como é que você vai ficar? Então as músicas estão massageando essas coisas que estão acontecendo hoje e também a questão do cômico. As brincadeiras vão amortecendo. Se eu disser uma ofensa para você com um tom de brincadeira, você vai dizer, Jéssica, não está querendo me ofender. A mesma coisa está acontecendo hoje. O diabo está usando muitas estratégias para fazer com que os crentes não percebam que eles estão ofendendo a Deus. E eu concluo na minha fala aqui com David Wilkerson, quando ele diz assim, como eu poderia sorrir quando faz o Espírito Santo parecer idiota. Essa é a frase do David Wilkerson. Como eu poderia rir de alguém que está mentindo e dizendo que está sendo usado em nome de Deus e viver aquele momento como um entretenimento para mim. Imagina o Espírito Santo olhando essas músicas, vendo essas coisas esdrúxulas acontecendo dentro de determinados pontos, determinados rincões de igrejas por aí, e usando aquilo como entretenimento. Imagine Paulo distribuindo caricatura das coisas que aconteciam na igreja de Corinto, que os irmãos não sabiam quando era a manifestação do Espírito e nem a manifestação do diabo, nem a de Deus. Não é isso. Então amortece a igreja a música, que não é analisada pelos pastores ou quem está na frente, e também essas brincadeiras que vão entrando de maneira light. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas nesse ponto eu sou muito taxativo. Concordo, e até eu podia ter trazido o livro dele, né? O Toca a Trombeta em Sião, de David Wilkerson, que ele, já atrás, eu era adolescente, ele já denunciava tudo isso, né? E tem um vídeo que é muito bom dele, que é um chamado para angústia. Muito bom, muito bom. E também manifestações estranhas de David Wilkerson quando ele está pregando na Rússia, né? Ele prega na Rússia. A gente observa que, na verdade, é o mesmo produto, só muda a embalagem, né? Agora, Vitor, você fez alusão à questão da música. Eu comentei os artistas de gerações diferentes, mas o mesmo, né? Alterando. Sim. Mas tem os casos dos que mantiveram. Sim. A gente podia citar aqui o Osés de Paula, o Vitorino Silva, Grupo Logos. Tem um que o testemunho dele, ele até já contou em algum podcast aí, que eu acho muito interessante, que inclusive ele foi um dos pioneiros da música soul, aquele estilo soul norte-americano, né, dos negros. Também é o estilo groove, chama estilo groove, né, que é uma pegada assim mais densa da música, que é o Álvaro Tito. E Álvaro Tito, lá no final da década de 80, início da década de 90, ele lançou aquele disco Não Há Barreiras, que foi o disco que estourou no Brasil. E a partir dali ele recebeu muitas propostas, inclusive propostas globais, como a gente diz, né? Mas ele era uma pessoa, e deve ser ainda hoje, né? Uma pessoa com uma sensibilidade espiritual. E ele não aceitou, né, fazer parte daquele projeto que iria distanciá-lo do chamado de Deus para a vida dele. E aí você percebe que até hoje a produção musical de Álvaro Tito se mantém com a mesma essência. Ele não aderiu a essa onda
E acaba saindo do holofote, né? E aí, isso justifica ele não estar no holofote. É verdade, Vitor. Porque você diz, Álvaro Tito, a potencialidade daquele camarada, né? A voz, né? Mas ele não está. E aí vem aquela questão que o Gerson falou, do anonimato, né? Álvaro Tito hoje talvez esteja no anonimato. Ninguém fala muito dele, mas a gente ouve muito essa questão que Deus vai te tirar do anonimato, né? Essa promessa que você sempre tem que estar em evidência. E aí eu vejo que ele não tem essa preocupação de sair dessa situação, né? Mas hoje a gente tem essa pregação, esse mantra, né? No Deus vai te tirar do anonimato. E aí a gente vê várias pessoas na Bíblia que foram anônimas e que contribuíram muito para o reino de Deus. O reino de Deus não é feito só de quem está no palco, não, né? É de quem às vezes está atrás dos bastidores e trabalha, às vezes trabalha muito mais do que aqueles que estão aparecendo. Tem uma música que usou essa palavra. Tá na plateia, tá no palco, né? Mas tem os que estão atrás do palco, né? É só se perguntar onde estão o restante dos apóstolos, né? Que muitos apóstolos a gente não sabe para onde foram. A gente tem alguns resquícios da tradição, da história da igreja, né? Que Tomé foi para tal canto, enfim. Mas a maioria ficaram no anonimato, nem escreveram nem livro. Exato. Agora o outro ponto que ele trabalha também nesse texto, o Deus que destrói sonhos, é a questão da vontade de Deus para nós. Sim. Eu achei curioso essa maneira como ele abordou, porque aquela pergunta, qual a vontade de Deus para a minha vida, né? Aí ele pergunta se é correto ficar perguntando isso, né? Por quê? Porque a vontade de Deus, ela já foi revelada. Sim. A gente, na verdade, está querendo fazer um arrumadinho aí, né? Quando a vontade de Deus já foi dita, né, na sua palavra. Há uma música que os jovens gostam de cantar muito, que é Eu Quero Conhecer Jesus, né? Eles repetem, essas músicas modernas repetem muito, né? Eu chamo de música Jesus, chiclete, né? Os mantras. E aí você para um pouco e fica refletindo, mas é muito simples você conhecer Jesus. É só abrir a Bíblia que você vai conhecer Jesus. Mas o problema é que, desde o começo a gente estava falando isso, de que o nosso cristianismo hoje é um cristianismo emotivo, emocional, das emoções, dos sentimentos. Perfeito. E aí que a gente canta muito, né? A gente tem essa questão sentimental muito forte, mas a prática do evangelho ela é muito rasa, né? E aí a gente acaba ficando só nesse nível de eu quero conhecer ou de eu quero saber a vontade de Deus, quando na verdade ele está do seu lado para você conhecer. Para você conhecê-lo, né? A vontade dele está pronta para se manifestar. Você está com um banquete na sua frente, na mesa, e você fica dizendo, eu quero comer. Exato. Eu nunca tinha pensado assim dessa forma. Mas não, você está querendo que alguém corte, pegue o talher e coloque na sua boca. Exatamente. Né? Olha, e eu vou lhe dizer, o professor Cláudio perguntou aí no início a origem dessas questões, e a gente sabe que tem uma origem muito mais profunda do que histórica, que é a questão da natureza caída do ser humano. Isso. Eu acho que, uma vez que eu estava com o Vitor aqui, eu acho que foi ele que lembrou e disse assim, o leão só vai em determinada área porque lá vai ter caça. Esses pregadores só têm sucesso porque tem público, e o público quer aquilo. Eles querem se sentirem bem na pregação, querem ouvir que vão ter vitória sem renúncia. Essas pessoas querem isso. Então eu acho que o problema, claro, como disse o Tim Keller, né, o Timothy Keller, o problema é o coração do ser humano que está desesperadamente corrupto. E ele busca conforto, estabilidade. Eu acho interessante uma passagem que tem em Jeremias. Jeremias é muito, muito bom, principalmente para a época atual, para a gente fazer um balanço do que nós estamos vivendo aqui, né? Mas em Jeremias capítulo 2 e o versículo 3, o profeta ele começa a dizer assim, espantai-vos disto. Deus está dizendo, meus irmãos, se espantem com isso, ó céus, e ficai horrorizados. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Por que Deus está clamando para que as pessoas fiquem horrorizadas? Aí ele vai dizer a situação do povo. Em primeiro lugar, porque o meu povo fez duas maldades. A primeira maldade, vocês já sabem. A mim me deixaram. E Senhor, por quê? Me diga, o que é que a gente tem que ficar horrorizado? Qual foi a outra segunda maldade? A palavra, na verdade, aqui é crime, né? Cometeram um grande crime. E ele vai dizer, a segunda maldade
é porque a primeira maldade é porque eles deixaram a mim, que sou o manancial de águas vivas. E a segunda maldade é porque por si só estão cavando as suas cisternas. E o pior, as suas cisternas são rotas que não conseguem reter água. Eu costumo dizer que o coach de hoje, que claro que não é bíblico, ele ensina pessoas a cavarem suas próprias cisternas que nunca reterão água. E o terreno está aí. O diabo, como dizia Billy Graham, quando alguém está querendo navegar para longe de Jesus, o diabo sempre tem um barco, né? Para navegar para longe de Deus. E é o que nós vemos hoje. Os céus estão espantados com isso. As pessoas deixando a fonte de água viva, e agora usando a sua figura de linguagem aqui, com um banquete na frente. Não, eu não quero esse manancial. Eu quero cavar por mim próprio. E eu costumo dizer nas pregações, Vitor, que ninguém, quando chegar lá no céu, vai olhar para Jesus e vai dizer: tá vendo? Eu não disse que eu vinha? Eu disse. Eu disse que eu ia ficar até o fim. Pelo contrário, nós vamos chegar lá e vamos dizer: se não fosse o teu sacrifício. Então, esse evangelho que está sendo pregado hoje, esse evangelho coach, está ensinando as pessoas a se adestrarem pelas suas próprias mãos, mas elas nunca encontrarão um manancial de águas vivas por meio de si próprio. Então, no lugar de matar o eu, está fazendo esse eu ficar forte, robusto e cometer esses crimes diante do Senhor. Porque isso é muito complicado, porque forma um ciclo vicioso, né? Você tem o povo sem discipulado, que é até um dos capítulos, né? Que a questão da essência do discipulado, né? Você tem um povo que não é discipulado, e eu falo discipulado, não é nem um discipulado das revistas da escola dominical, não, é um discipulado de uma vida com Deus, realmente, né? Você tem um povo que não é discipulado, e você tem um falso ensino, né? Você tem um falso ensino, e você forma uma cultura na igreja, cultura numa comunidade. A cultura na comunidade, e você gera um pregador famoso, que é aquele pregador que forma esse tipo de ensino. E aí, de repente, chega um pregador sério, mas ele encontra uma cultura já formada. Qual a cultura? A cultura de um evangelho coach, de um evangelho maltrapilho aí, qualquer. E aí esse pregador ele vai encontrar dificuldade, e duas dificuldades. Primeiro, a cultura da igreja já está formada, é uma igreja que ela tem arrepio à verdadeira mensagem bíblica, ela foi acostumada com aquele tipo outro de mensagem, e ele tem o outro problema, que é a questão de que ele não vai obter sucesso, porque o sucesso só vai obter quem estiver pregando esse tipo de mensagem maltrapilha. E aí você vai ficar eternamente nesse ciclo vicioso, porque ou quem quer pregar vai aderir ao sistema de pregar esse falso evangelho, ou ele vai querer viver o verdadeiro evangelho e pregar o verdadeiro evangelho, porém ele não vai ter agenda. Ele se torna inconveniente. Ele se torna inconveniente porque a cultura já está estabelecida. E demora tempo para você desmanchar uma cultura. Porque a cultura ela vai criando raízes, essa de mensagem, ela vai criando raízes em um determinado lugar. E para você desfazer, o povo está tão cego que eles acham que aquilo que foi ensinado para eles é o certo e o que você está ensinando é o errado. Quando na verdade é o contrário, né? É o que está chamando, como diz a Bíblia, né? Ai dos que chamam o bem mal e dos que chamam o mal bem. É o que está acontecendo hoje, né? Então, quem chega pregando a essência, o verdadeiro evangelho, é tido como, não, esse aqui não. Por quê? Agora, a cultura já está formada. Agora, uma coisa que pouca gente presta atenção em relação à questão do pregador, da pregação, é assim, é uma profissão. Por quê? Por que essa necessidade de receber convite? Essa é uma questão que a gente tem que colocar. Certa vez eu organizei um congresso de jovens e eu disse os pregadores do congresso vão ser os jovens. Eu fiz isso num congresso de jovens. Eu coloquei era sexta, sábado e domingo. Aí na sexta e no sábado eu coloquei como pregador os jovens do setor. E no domingo eu convidei um amigo meu para ser o pregador. Por que essa necessidade de que tem que ter um profissional da pregação? É a cultura, né? Aí a pessoa, ela se obriga, como você falou.
ela se obriga a adequar-se ao estilo que vai ser pago. Exato. Se eu não corresponder às expectativas, eu não vou receber meu cachê. Isso. Eu sofri muito com isso no início da pregação. Isso não é evangelho, não. Porque quando eu ia para determinados eventos, eu tinha me deparado com o livro do pastor Ciro Zibordi, né? Então mudou muito o jeito de eu pregar. E aí, quando eu terminava a pregação, eu dizia, rapaz, eu acho que eu decepcionei o pessoal aqui, esse pessoal não gostou. E a minha preocupação era essa. Mas para tirar essa cultura, que eu confesso que de vez em quando ainda vem e assombra a gente, esse sentimento de, não, alguém tem que gostar, eu tenho que receber um feedback. Imagine os profetas. Sim, eu digo mais. Eu disse nesse congresso depois, eu disse para o pregador que eu tinha convidado, um amigo meu, né, do domingo, e disse para o ministério da igreja, eu disse, os melhores pregadores do Brasil foram esses que eu coloquei no congresso. Agora sim, eu queria separar uma coisa. Porque a mensagem que eles pregaram foi bíblica. Foi bíblica. Ah, perfeitamente. Existe um caso também de determinadas igrejas que carecem de mestres, de pregadores de verdade, né? Sim. Uma igreja que tem a maioria, enfim, não tem essa... Mas isso é também reflexo de uma geração anterior, né? Perfeitamente. A falta de preparação, já vem, né? Perfeitamente. nessa pegada da destruição. Eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo aí circulando na internet, o pessoal anunciando os pregadores do congresso, e ficava ali os fãs clube, né? O fã clube de cada pregador. Fulano de tal, aí o povo gritava. Fulano! Aí a igreja apresentando aqueles pregadores como se fosse uma espécie de atração. Isso. Mas isso está enrustido já dentro de muitos ambientes. Então, eu uma vez disse para um determinado irmão que as pessoas estão se confundindo, que líderes de departamento não são secretários da cultura e do lazer. Eles se sentem assim, não, eu tenho que trazer alguma coisa que... E que tenha popularidade. Não, né? tem que ter. Ser popular. E aí o ministério virou profissão, né? E a profissão, ela traz algo. A profissão, ela traz lucro, ela traz dinheiro. E aí a atração, muita gente está sendo atraído pela questão do profissionalismo, pela questão financeira mesmo, né? Então você tem pessoas que pregam apenas para pregam uma mensagem que o povo quer ouvir para ter agenda, e a agenda vai gerar primeiro o dinheiro e depois o sucesso, né? Aí aqui, Vitor, já engato aqui a questão do propósito. Sim, é verdade. Né? Porque essa palavra está em voga, Tá né? em voga. Propósito virou um mantra, virou uma palavra-chave, né? Tudo agora é propósito. Tudo, não sei o que com propósito. Começou com Rick Warren, né? Uma vida com propósito, né? E aí tornou-se uma questão que o autor aqui traz, que ficou um certo glamour, né? A palavra propósito. Tudo agora é especial, né? É como se o propósito fosse algo especial que Deus tem para mim. Deus tem que ter algo especial para mim, um propósito. Mas há algo que o livro traz também muito importante, que é a questão que o que Deus tem para nós, muitas vezes ele vai manifestar isso na nossa comunidade de fé que nós vivemos. Muita gente hoje não consegue descobrir o que Deus tem para você, para a sua vida, porque não vive na comunidade de fé. E a própria igreja, ela vai perceber o chamado que Deus tem na sua vida. Perfeito. Se é um chamado ministerial, da pregação, pastoral, a igreja ela vai reconhecer esse tipo de ministério. Mas nós ficamos com os olhos tão fixados nessa ideia de que tem que existir um propósito, essa coisa especial, que a gente esquece de que às vezes Deus está mostrando para você aqui, mas você está procurando esse tal propósito. Ele até diz a frase que você não deve esperar o propósito para começar a caminhar. Isso. Porque o propósito já é a caminhada. Exatamente, né? E aí isso gera uma certa ansiedade. Muita gente hoje, muitos jovens hoje, ansiosos para descobrir o tal propósito na sua vida. Quando na verdade o propósito que Deus quer para você é que você viva a vontade dele, caminhando, servindo, trabalhando para ele. Isso é o propósito de Deus para todos nós. Mas essa é uma frase já dita para os jovens já há muito tempo, né? A mocidade é a igreja de amanhã. Essa é uma frase Parece que é uma chave para ser destravada esse propósito. Você apertou essa chavezinha aí, propósito. Amanhã você vai saber. E na verdade é agora. Cristo chama o arrependimento agora, hoje. A viver
a vida com ele agora, um crente que está numa faculdade, um jovem que está numa faculdade, que ele rejeita essas mazelas ideológicas que estão por aí, ele está vivendo um propósito soberano de Deus. Quando ele atravessa o mar dessa promiscuidade que está aí, e ele sai ileso porque lê a palavra do Senhor, porque ele escuta a mensagem divina, ele está vivendo o propósito. Isso. Mas hoje, tudo é palco, todas as coisas estão lá, preparadas para mim, e eu tenho que brilhar. Não é a glória de Cristo para Cristo, é o eu em ênfase. E eu volto a repetir, amantes, nós estamos fabricando. Quando eu digo nós, eu falo aqui, pegando o gancho de Bíblia, essa geração fabricando pessoas que idolatram a si mesmo. Acabou-se. Tem gente que idolatra a sua denominação, um carro, e são vários deuses. Nós temos uma grande quantidade de deuses nos rodeando, e a gente deveria quebrá-los. É uma fábrica de deuses aqui falsos. Eu entro então já no último tópico que eu queria desenvolver, dentro da explanação do livro, que é a oração que destrói sonhos, né? Sim. Porque ele vai colocar aquela questão de que pedir em nome de Jesus significa pedir o que Jesus pediria. Exato. Perfeitamente. No caso aí seria a oração modelo, né? Aí quando eu estava lendo essa passagem do livro, eu me lembrei desses dois aqui, eu trouxe também para ilustrar a conversa. Um é a oração de Jabes e o outro é a oração de Jesus, né? Aí eu achei interessante porque um é, de certa forma, uma refutação do outro. E eles fizeram no mesmo estilo, né? Pequenininho, capa dura, aquele livro para você dar de presente, bem edição de luxo, né? Porque esse livro aqui, a oração de Jabes, de Bruce Wilkinson, ele fez muito sucesso. Sim. Porque é uma mensagem motivacional. Com base na oração de Jabes, né? Que me abençoes, que alargues as minhas fronteiras. Né? O nome dele era ou seja, uma maldição. Exato. Então ele pega aquela oraçãozinha, que são 2 versículos, então, dentro da genealogia de Crônicas. E fez um livro. E fez um livro que se tornou um best-seller, né? E aí a ideia é que as pessoas podem fazer essa oração. E o Hank Hanegraaff, ele já vai na pegada da oração de Jesus, mostrando que a oração modelo não é outra, mas é a que Jesus ensinou, né? E a tônica dessa oração é aquelas palavras que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então, eu posso só citar uma frase aqui do livro, diz assim: as nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Então, é o nosso Pai. Foi assim que Deus nos ensinou, assim que Cristo nos ensinou. Mas o Pai, ele não dá tudo que a gente quer, né? A gente não pode viver numa comunidade onde acha que Deus é o nosso garçom, o gênio da lâmpada. O gênio, né? Que ele tem um comentário aqui que ele faz bem no início, perto do escritório dele, tinha uma pichação com o gênio da lâmpada. Como era a frase? Eu não lembro agora não, Vitor. Mas se alegre em Jesus, ele concederá os desejos do seu coração. E aí, professor Cláudio, e quando Deus não concede os desejos do nosso coração? Pronto. Lá em Jeremias passou por poucas e boas. E uma delas, no capítulo 42, o povo queria saber para onde deveria ir. Se ficar em Jerusalém ou se descer para o Egito. Então uma comunidade chega a Jeremias e diz: Jeremias, ore ao Senhor teu Deus. Veja o nível de intimidade que estava o povo com Deus. O Senhor teu Deus. Para que ele diga para onde nós iremos. Se a palavra for boa, nós ficaremos. Se for mal, também ficaremos. Se ele disser que é para a gente ir para o Egito, a gente vai. Se disser que é para ficar em Jerusalém, a gente fica. E Jeremias diz: tá certo, me dê 10 dias. Com 10 dias depois, o povo é reunido. Jeremias diz: Deus me deu a resposta. Só que o povo já vem com as malas prontas. E aí eu trago para os dias atuais. As pessoas estão indo para a igreja dizendo: Deus fale que o teu servo ouve. Mas eles já estão com as malas prontas. E o povo vai a Jeremias com as malas prontas. E Jeremias diz: olha, vocês armaram as malas de vocês. Mas Deus está dizendo: não vá para o Egito. E qual é a reação do povo? O povo diz: é mentira, você não falou a palavra de Deus.
Mas eles desconfiaram do profeta em si ou porque não foi falado a palavra que eles queriam? E sabe qual é o resultado? Jeremias é amarrado pelo povo, levado para o Egito, inclusive o local onde Deus disse que não era para o povo ir. Então, isso é um problema do coração humano, Vitor. É aquela coisa desde sempre da palavra, uma palavra e a palavra. Né? Eu vou para a igreja ouvir uma palavra de Deus para mim. Perfeito. E não ouvir a palavra de Deus. Perfeito. Se você vai motivado em ouvir uma palavra, você pode sair sem ela. Exatamente. Mas se você vai motivado em ouvir a palavra de Deus, ela será exposta. Verdade. E essa palavra confronta, ela faz com que a gente retroceda, reorganize nossos planos. E eu lembro quando o Senhor transformou a minha vida, né? E eu tinha muito desejo de entrar na área jurídica. Meu pai é dessa área e gosta bastante. Mas eu lembro numa oração de joelho, eu disse a Deus, eu disse, Senhor, eu gosto muito dessa área, eu queria muito ser, eu quero prestar o vestibular, mas se não for da tua vontade, eu quero que o Senhor reorganize os meus desejos segundo o teu querer. Leve a minha vida segundo o teu querer. Primeiro a gente tem que ser santo, não ficar esperando mágica e observar que Deus, eu não acredito num Deus que é externo, mas ele também é interno. Ele trabalha em coisas que a gente vai percebendo e ele foi organizando a minha vida para essa área do ensino, né? E o coração do ser humano hoje, nessas pregações, está sendo trabalhado para ser uma espécie de rebelde diante de Deus. É um Nimrod da vida. Não, Deus mandou espalhar, mas vamos se rebelar contra o Senhor. Parece muito, quando a gente lê o livro do profeta Malaquias, o povo faz cheio de perguntas, né? Deus diz assim, vocês estão me roubando. Só que o povo está num estado espiritual tão depravado que ele diz assim, em que nós estamos te roubando? Vocês estão fazendo isso. Aí o povo diz, mas como a gente está fazendo isso? E Deus vai e responde como eles estavam roubando, pecando contra Deus. Então, a nossa geração, ela chegou nesse tempo, né? Que Deus diz assim, vocês estão errados. Eles dizem, mas por que nós estamos errados? Não, nós estamos fazendo tudo certo. E aí, chega ao ponto de Deus dizer assim, no começo do livro do profeta Malaquias, assim, não tem ninguém aí que feche a porta do templo, não, para ninguém fazer culto mais, que esse culto que vocês estão fazendo eu não estou recebendo. Muito. Fecha as portas, porque as portas fechadas é melhor do que vocês estar com a porta aberta fazendo culto. Diga aí. Vocês vão se comprometer menos. Eu quisera que alguém fechasse as portas desse culto. Me lembra um outro pregador, que é esse aqui, né? Rapaz, Cláudio, tá só com ferramentas aí, meu irmão. O Walsh, eu tava lendo sobre o tema que a gente ia desenvolver e eu me recordei dessa passagem aqui dele. O livro também tem um título interessante, né? O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem. São dois, né? Aí ele coloca assim, ó, muitas vezes os evangelistas vão dizer o seguinte, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Existe algo de verdade nisso, mas também é uma frase muito perigosa. Porque pode levar a interpretações errôneas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aí ele cita aqui o Salmo 5, versículo 4 e 5. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Esse versículo aqui está dizendo que Deus odeia o pecador. E não só o pecado. Sim. Perfeitamente. Aí ele diz, se quiser, você pode abrir na sua própria Bíblia, né? O estilo Paul Walsh de ser, né? Diz aí que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Diz, na verdade, que Deus abomina, odeia o pecador também. É o que está escrito. É o que está no texto. Aí ele vai dizer assim, ó, você pode me dizer, irmão Paul, mas em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, e o mundo está cheio de pecadores. Minha resposta a isso é que João 3,16 está na Bíblia e é verdade, da mesma forma que o Salmo 5 também está na Bíblia. Perfeitamente. Então o homem vai ser unido e receber o ódio de Deus, a ira do Senhor, se ele não estiver em Cristo, né? Isso a gente vê até numa tipologia do tabernáculo, que
o sumo sacerdote, ele não poderia acender a mesa que ficava o incenso sem a brasa do altar do sacrifício. Isso acontece em Apocalipse. Para que a gente seja agradável a Deus, é preciso o sacrifício de Cristo valer. Mas o que está acontecendo hoje é faça seu caminho, viva a sua vontade, as suas verdades. Viva o propósito. É isso que está acontecendo. E o problema é que a gente está educando, né, uma geração com isso. Aí lá na frente nós vamos ver o resultado. Se eu descobrir que meu propósito é ficar rico. Viva o propósito. Olha só, eu queria concluir, tem muito pano para manga, né? Muita coisa. Mas eu queria concluir deixando uma expressão, depois vocês podem falar mais alguma coisa que vocês quiserem, que é uma frase do Spurgeon, que eu encontrei aqui no livro do Hanegraaff também, né? O Cristianismo em Crise, que é um texto clássico, né? Sobre a questão da confissão positiva. E ele cita Spurgeon dessa forma, fazendo uma distinção entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Israel e Igreja. Né? Aí ele diz assim: o Antigo Pacto era um pacto de prosperidade. O Novo Pacto é um pacto de adversidades, mediante o qual estamos sendo desmamados deste mundo presente e nos preparando para o mundo vindouro. Estamos desmamados, né? Saindo do colo. Exatamente. Saindo do costume, do apego, né? Perfeitamente. E se você pregar algo dessa maneira, como eu já falei, você se torna uma pessoa inconveniente, porque eu acredito piamente que nós estamos vivendo realmente os últimos dias, se aproximando para o período final, né? E o coração das pessoas estão se inflamando muito no texto que eu li aqui. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse tipo de pessoa serve ao próprio ventre. Então imagine aqui, Cláudio, comigo, uma comunidade de pessoas que nunca foram convertidas, que servem a si mesmos, estão procurando propósitos particulares. Paulo disse em Filipenses, porque todos buscam o que é seu próprio, mas nunca o que é de Cristo. Agora imagine uma comunidade dessa, com um líder, coach, que prega uma mensagem da teologia da Xuxa, vivendo ali em uma espécie de harmonia falsificada. É um prelúdio para a grande tribulação dos primeiros momentos, uma falsa paz. Essas pessoas vivem, a gente diz assim, esse culto foi tão bom que foi um prelúdio do céu. Mas nesses locais a gente está vivendo um ambiente de falsa paz, cada um por si, vivendo para si, pessoas que são estimuladas a abandonarem a sua família. Não, sua esposa é um atraso, a sua vida é um atraso, você agora precisa das ferramentas que vão gerar em você o seu potencial. Como nós podemos imaginar que essas comunidades ficam vivas e elas de alguma maneira crescem? E eu digo, porque os filhos das trevas, corações corrompidos, se organizam melhores do que muitas vezes o povo que é crente, né? Estão muito ligados na tal da teologia rabo de lagartixa, que eu sempre falo, que é quando a lagartixa solta a cauda e fica entretendo o predador e ela vai embora. E tem crente, homens de Deus, mas nunca avançaram no reino de Deus porque ficaram nesse ponto aí. E discutem, são infantis, não levam a palavra de Deus a sério, não se organizam porque o egoísmo entrou ainda no coração mesmo, ele tendo o Espírito Santo, né, quanto infantil, enquanto essas comunidades falsas, de líderes falsos, continuam aí crescendo de vento em popa, decretando, dizendo, fazendo, e assim a gente vai vivendo os últimos tempos. Eu separei aqui uma frase do livro, que é assim: nossa geração fala muito de paixão e intimidade com Deus. Contudo, trata-se de uma relação não mediada pela palavra, mas pelos sentimentos. Perfeito. Então, acho que isso resume toda a nossa conversa, né? Então, se a gente não tiver uma relação mediada pela palavra, é uma relação que ela não tem fundamento nenhum. E eu repito, a vida cristã não é um rios do YouTube, do Instagram, né? Eu acho que é do Instagram, com fundo musical. É tão legal você ver uma pessoa indo na África e várias cenas de pessoas assim, aí um fundo musical apaixonante.
Meu amigo, a vida cristã, meu irmão e minha irmã, tem dias sombrios, aonde você vai viver a noite escura da alma, crises de fé, momentos difíceis, aonde a sua alma, a sua vida vai ser treinada a depender daquele que está na palavra, onde o próprio Cristo vai clamar do deserto dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito difícil a gente observar um cristianismo totalmente montado, customizado, e pensarmos que pessoas vão chegar na porta naquele dia e vão dizer: não, eu sentei na mesa do rei, não, eu me alegrei. E Deus vai dizer: não, eu não conheço vocês. Então vamos analisar, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: observem se vocês permanecem na doutrina que foram enxertados, né, que receberam desde o início, ou se vocês mudaram. E que Deus nos ajude. Eu quero concluir também. Você tem outra? Tem uma recomendação, faça. Deixa eu só ler a frase, aí você recomenda. Pronto. Outra frase dele, né, de destaque. Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. Evangelho é Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. O pastor Gonzaga sempre diz uma coisa, que a gente não entende o fim porque nunca entende o começo. Porque isso aí, você lê Gênesis, você já vê que o evangelho é Deus indo em direção ao homem. Perfeitamente. Quando o homem peca, não é Adão que vai até Deus, é Deus que vem a ele. Adão, onde estás? Então não adianta a gente querer levar algo se é o próprio Deus que vem sempre ao nosso encontro. Mas eu queria fazer uma indicação, né, de livro, já que hoje tivemos aqui várias indicações, que é esta obra aqui: Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach, né? Que é Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. Para quem quer se aprofundar mais na questão da pregação coaching, etc., é uma excelente obra, é uma obra de fácil leitura e creio que vai trazer uma iluminação boa do entendimento acerca dessa temática. Obrigado, Vitor, pela sua disponibilidade, né, de mais uma vez participar conosco. Sua palavra final. Eu que agradeço mais uma vez, uma satisfação ter estado aqui e que tenha sido mais uma edição abençoadora, que venha abrir os olhos, né? Eu sei que o Espírito de Deus é quem abre o entendimento, mas a gente faz como Deus disse ao profeta, né? Tu falarás, né? Quer ouçam, quer deixem de ouvir, tu falarás. Então o nosso dever é ser como a atalaia, é falar, e eu creio que através desse episódio muita gente vai ser abençoada, e aqueles que estavam sendo enganados por esses ensinos, talvez, que possam ter os olhos abertos e que Deus possa abençoar a cada um. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Eu também quero agradecer essa oportunidade. Eu digo que essa é uma reunião que me alegra no espírito, né? Tá falando sobre isso também é um propósito. O verdadeiro propósito de Deus da vida do cristão, combater essas coisas que têm se levantado. Eu costumo dizer assim, que a gente só tem um tiro, né? A nossa vida é como se fosse uma bala de uma arma, um projeto que saiu, e nós temos que vivê-lo para a glória de Deus. E eu quero recomendar aqui um livro que é Deuses Falsos, Promessas Vazias do Dinheiro, Sexo e Poder, e a única esperança que realmente importa, do Timothy Keller, um autor muito bom. Inclusive o Rodrigo Bibo vai citar bastante ele, né? Depois ele cita tanto que agradece a ele no início do livro, né? É muito bom para que a gente desvende algumas máscaras que ainda estão nos nossos olhos, né? Porque geralmente a gente pensa em idolatria e falsos deuses como imagens de escultura, mas o mundo está repleto de falsos deuses que de alguma maneira nós estamos adorando, e precisamos, pela palavra de Deus, quebrar esses ídolos e fazer como Abraão, né? Deixar os ídolos e ouvir a voz verdadeira de Deus. Parabéns pelo projeto, eu fico muito feliz que essas coisas aqui estão dando certo, que Deus tenha abençoado, e para mim é um orgulho muito grande nós temos uma pessoa como o professor Cláudio, que tem investido na pregação do Evangelho. E um prazer sempre, né? Uma honra estar com meu amigo Vitor, um jovem que é sério, estudioso da palavra de Deus. Eu sempre aprendo com ele. E assim eu consolido mais uma vez este podcast, agradecendo a Deus por tudo. Agora, para não perder o costume, o presente de Vitor. Rapaz, que bênção, tem até presente. Eu pedi.
Personalizado, né? É personalizado. Obrigado. Pode abrir aí para mostrar para as câmeras. O Jéssica abriu o dele, né? Tá certo. Esse aqui é para professor Willy. Rapaz, muito bem, ó. Eu sempre pergunto o nome da planta. Yeah. Essa aqui é qual? E Essa aqui é Comigo Ninguém Bem. Pode? É por causa do podcast? Brincadeira, viu, cara? Vou deixar aqui, ó. ficou muito parecido, mas Deixa eu ficou. ver. Agora eu tava com mais cabelo aqui. Foi mesmo, viu, Vitor? E a plantinha de Muito Vitor. bem. Muito Maravilha. bem. Muito obrigado. Glória a Amém. Deus por todas as coisas. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo episódio.